Olá! Hoje a gente vai conhecer uma história, assim, daquelas que realmente desafiam o que a gente entende sobre fé e sobrevivência. É o relato do próprio Fabiano da Silva, sabe? Um homem que ficou cara a cara com a morte e voltou. Bom, voltou com uma missão de vida completamente nova. E olha só, o Fabiano já começa o relato dele com essa dedicatória. Isso aqui já dá o tom de toda a jornada, né? É uma mensagem sobre resiliência, uma coisa que ele sentiu na pele e que agora ele faz questão de compartilhar. Então, para a gente entender o tamanho da tempestade que estava por vir, a gente precisa primeiro dar uma olhada na calmaria. E no comecinho de 2020, a vida do Fabiano era exatamente isso. Um rio tranquilo, sabe? Tudo correndo como deveria. Lá em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, a pandemia parecia coisa de outro mundo, literalmente. Existia aquela sensação de segurança, sabe? Aquela coisa de, isso nunca vai chegar aqui. E muitos de nós sentimos isso no começo, né? Era um problema lá longe, que parecia que não ia conseguir cruzar o oceano e chegar num lugar tão pacato. Pois é, mas o mundo hoje é todo conectado. E essa conexão não transporta só coisa boa. Aquele rio de calmaria estava prestes a virar uma enchente daquelas. Porque o vírus deixou de ser só uma notícia no jornal para se tornar uma ameaça bem real, bem próxima. E a crise se instalou numa velocidade, assim, impressionante. Em questão de meses, Lagoa Vermelha deixou de ser só uma espectadora distante para virar o centro do problema. Aí veio o lockdown, sirene de ambulância para todo lado e, por fim, o estado inteiro em bandeira vermelha, que era o nível máximo de alerta. E foi aí que o inimigo invisível chegou até ele. Como muita gente, o Fabiano no começo subestimou a gravidade da coisa. Ele era saudável, forte. Essa mensagem que ele mandou pro trabalho, nossa, olhando para trás, chega a ser comovente, né? Ele não tinha a menor ideia da batalha que estava prestes a começar. E aquela confiança toda do começo, ela estava prestes a ser testada do jeito mais duro possível. É a partir daqui que a história do Fabiano entra na sua fase mais sombria. É uma jornada até o limite do que um ser humano pode aguentar. Um lugar onde a ciência e a fé travaram uma batalha pela vida dele. 95%. Guarda esse número. Era esse o nível de comprometimento dos pulmões do Fabiano numa segunda tomografia. O primeiro diagnóstico, que já era grave, tinha dado 65%. Mas isso era simplesmente catastrófico. A situação ficou tão crítica que ele precisou ser transferido de emergência para uma UTI em outra cidade, a mais de 250 quilômetros de distância. Essas foram as últimas palavras que ele ouviu de um profissional da saúde antes de ser sedado. Ele ainda se lembra de ter respondido, com muita dificuldade, que não queria ser entubado. E depois disso, um mergulho num sono profundo, numa inconsciência que duraria quase um mês inteiro. Pelos relatos que ele conseguiu juntar depois com a equipe médica, o corpo dele simplesmente entrou em colapso total. Não era só Covid, foram 3 paradas cardíacas. Os rins pararam de funcionar. Uma infecção generalizada. Todos os dias a notícia que a família recebia era a mesma. Aquele poderia ser o último dia. Só que aquele não foi o último dia. Contra todas as estatísticas, o Fabiano começou uma jornada de volta. Uma jornada lenta e muito dolorosa. Sabe, acordar depois de semanas sedado não é igual nos filmes. É um processo confuso, assustador. É literalmente reaprender a viver. A recuperação dele não foi um único grande evento. Foi uma série de momentos que pra gente podem parecer pequenos, mas que pra ele eram vitórias gigantescas. A primeira palavra, o primeiro gole d'água, o calor de um par de meias nos pés que sentia um frio que não passava, cada passo desses era um verdadeiro milagre. E talvez nada consiga resumir melhor a fragilidade da situação dele e, ao mesmo tempo, a beleza da compaixão humana do que esse momento. Imagina só, comemorar 40 anos, uma data marcante, cercado de balões, de carinho, mas sem poder participar das coisas mais simples da vida como comer um bolo ou beber água. É uma imagem, ao mesmo tempo, muito triste e muito bonita da luta dele. Passar por uma experiência dessas muda uma pessoa para sempre, não tem como. E para o Fabiano, não era só sobre ter sobrevivido. Era sobre encontrar um novo sentido, um novo propósito em tudo aquilo. A dor acabou se tornando o impulso para ele virar um mensageiro. A mudança foi física e espiritual. De um lado, o corpo completamente devastado pela doença, o peso dele caiu pela metade, ele não conseguia nem andar. E do outro lado, a construção de uma nova identidade, a de alguém que não só voltou da morte, mas que voltou com uma mensagem muito poderosa para compartilhar. E é por essa lente que o Fabiano enxerga a própria história. Para ele, o que aconteceu se encaixa perfeitamente na definição de milagre. É algo que a ciência não consegue explicar por completo, que ele acredita ser uma intervenção divina e que principalmente deu a ele um propósito muito claro de inspirar fé em outras pessoas.
E ele não guarda essa história só para ele, não. A missão dele o leva a lugares onde a esperança muitas vezes nem existe. Ele volta aos hospitais, mas agora não como paciente, e sim como a prova viva de que dá para superar o impossível. Ele vai a presídios para dizer que a maior liberdade que existe é a da fé. O Fabiano termina o relato dele com essa pergunta. É um convite para todo mundo reavaliar as próprias lutas, mas pela perspectiva de alguém que esteve lá, no leito 10, e voltou para contar a história.